Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Circuito de Vinhos da revista Circuito. Eu sou a Paula Porce, sommelier de vinhos, e estou aqui com um colega de profissão, também sommelier. Sommelier, né? Sommelier, Você é homem. sommelier. Ramatiz Russo. E a gente vai bater um papo sobre o tema dessa edição, desse mês de outubro, da revista Circuito, sobre a geração millennial e os vinhos. Então eu vou pedir para o Ramatiz explicar um pouquinho para a gente aí as mudanças que estão acontecendo no mercado por conta das novas gerações. Olá, gente, tudo bom? Antes de tudo, Paulo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir da melhor forma possível com todo esse assunto aí que tá latente, né, no mundo do vinho. Todo mundo comentando o que o tal do vinho natural, sem dúvida nenhuma que tem sempre o apelo da sustentabilidade envolvido, e a gente sabe que a geração millennial já é essa geração... Eu ia perguntar isso. As questões ambientais são uma preocupação? Acredito que sim. Geração Z, que vem aí também? Acredito que sim. A gente estava aí antes até conversando, né, se a gente faz ou não parte do milênio. Eu sou de 81, alguns dizem que 81 já é o primeiro ano do milênio, mas eu sempre me identifiquei muito com essas questões ambientais. Já dentro de casa a gente já tinha um tipo de criação que era bem livre, era uma criação muito permissiva, no sentido de você ficar à vontade de poder fazer o que quer, de você, sempre com muito respeito, obviamente. Isso é muito importante, todo mundo ficar ciente. Um parênteses aqui, quem não sabe, ele é filho do Didi Russo, famoso também no mundo do vinho. Um pouco. E então essa criação sempre teve. Minha mãe sempre me tratava com remédios homeopáticos, nunca remédios alopáticos. A gente sempre teve envolvimento com animais. Eu tive oportunidade de ter tios que tinham fazendas, então meu envolvimento sempre com cavalo, vai selar o cavalo junto com o pessoal que trabalha na fazenda, vai ordenhar a vaca, infância aqueles feliz, cheiros, né? exatamente, aqueles cheiros e tudo. Então eu acho que é uma coisa para mim que acabou sendo levada para o vinho de uma forma também muito natural, porque seu pai passei a me identificar mais com isso. Influência na escolha da profissão? Olha, eu acho que tem, não tem como a gente negar, né? De uma forma ou de outra, os pais, eles influenciam positivamente ou negativamente. Nesse caso foi positivamente. O meu pai, a gente sempre teve a cultura do vinho dentro de casa, antes mesmo de trabalhar com isso. Minhas grandes memórias afetivas são encontros com amigos, datas festivas de final de ano, sempre tinha vinho na mesa. Então, para mim, sempre foi uma coisa muito comum. A comida também sempre foi uma coisa muito próxima. Então, aquela complexidade de aromas passeando pela casa sempre foi uma coisa que teve muito próximo de mim. E isso acho que é um potencializador para você acabar, de uma forma ou de outra, seguindo esse caminho, né? A gente sempre frequentou muitos restaurantes também. Eu via pessoas trabalhando no salão e achava aquilo o máximo. Antes mesmo de saber que eu ia fazer isso da vida, eu gostava de ver as pessoas trabalhando no salão, a forma da dinâmica de um restaurante e tudo mais. Então, acho que provavelmente sim, eu tive essa influência. Meu pai, obviamente, é um cara hoje muito conhecido. Mas Beijo, Didu! Mas ele se fez na carreira publicitária, né? E acabou terminando no vinho, porque uma hora ou outra ele falou, não quero mais ser publicitário, eu gosto mesmo de trabalhar ele com sabe vinho. Muito. É uma enciclopédia. É um estudioso, né? É um estudioso. A minha profissão, minha formação acadêmica nem foi nessa área, eu sou psicólogo de formação. Eu ia perguntar, como foi parar, né? Porque nenhuma criança fala, vou trabalhar com vinho, nem pode, né? O pai do menino. Então, mas sempre vai depois. O envolvimento, como eu disse, ele é tão cedo que a gente teve uma pizzaria. Nós tivemos 2 pizzarias na nossa família, e uma delas eu já tinha 15 anos de idade, e eu gostava de entregar pizza, eu ficava junto com os entregadores. Obviamente que os motoqueiros saíam entregando, e eu, quando era um endereço próximo da pizzaria, ia a pé mesmo. Porque era lá em Higienópolis, então tinha prédios para qualquer canto que você olhasse. Então, quando era muito próximo, eu ia lá e fazia entrega, e era divertido, era engraçado, eu me apresentava, as pessoas obviamente acabavam sabendo que era da minha família, não era um trabalho não era um trabalho escravo, né? Não era um trabalho infantil, né? Outra época. Um adolescente de 15 anos falando, do meu pai, a pizzaria, tô aqui ajudando e tal.
Aí com 17 a gente teve um bar de vinhos chamado Gayatri, e que infelizmente não deu certo, mas que em contrapartida foi principalmente o vetor que me fez querer continuar nessa área, que me trouxe mesmo uma clareza disso, e para o meu pai também, que foi num período onde ele falou, cara, quer saber, eu não quero mais viver da publicidade, eu quero fazer alguma coisa com vinho, eu quero comunicar mais, eu quero poder participar mais e tal. E então a gente teve esse bar, infelizmente, nessa época, era 98, 99. Falar sobre vinho era incrivelmente mais difícil do que é hoje. A gente lembra do Fábio Miolo, então, chegando com o carro, abrindo o porta-mala e deixando caixas de Miolo Seleção, que era o único rótulo que a Miolo fazia na época, para a gente divulgar o vinho brasileiro para eles. Era uma relação, era uma época muito, né? Sim, vinho era era muito fora da curva. Sim. Mesmo assim, a gente montou o bar, obviamente não deu certo, infelizmente não deu certo. Aí então eu tive um período ainda de exército, eu fui um prestador de serviço militar, saí na primeira baixa, aí fui fazer a faculdade de psicologia, e aí logo no final da faculdade de psicologia, o Juscelino Pereira estava inaugurando o Piselli. E aí eu cheguei no meu pai e falei, cara, vamos lá conversar com o Juscelino, porque eu quero voltar para essa área, é isso que eu quero fazer, eu nunca tive intuito de ser um psicólogo. Eu fui fazer para ter uma formação acadêmica que eu gostava, me identificava. E aí, então, participei da equipe que inaugurou o Piselli. E aí, de lá, não tinha esse conhecimento. Eu trabalhei na parte do bar. Existia o cargo já? Sommelier de vinho, já existia. Manuel Bonfim foi o sommelier que inaugurou o Piselli. Um ótimo sommelier. Um mineiro, um cara elegante, bem posto, alto, atraente, uma figura atraente também. E aí, eu queria fazer parte do salão, mas o Juscelino já estava quase que com a equipe mais formada, e eu também ainda era um cara que queria aprender. Ele falou, brother, fica na área do bar, você fala inglês, você vai saber receber as pessoas se eu não estiver aqui. Você também pode ajudar na área externa, que era a de espera na época, e pode ajudar no vinho nesse sentido, mas não sendo nem no sommelier, obviamente, muito menos o ajudante sommelier, que depois foi o Ernesto. Então, e de lá, ali foi de novo o meu retorno, vamos dizer assim, mas de lá depois eu não tirei mais o pé dessa área. Fiquei uma época também com meu pai, aprendendo mais e mais, grandes histórias que eu tive, frequentando de degustações que muito pouca gente teria oportunidade de participar, e eu ia tirar colo do meu pai para poder provar e lançar a mão ali daquela, né, enfim. E aí depois ainda fui trabalhar em navio, inaugurei restaurante em São Paulo, fui trabalhar em hotel, e daí aí comecei a me inteirar sobre a biodinâmica também. Na época, o Geoffroy Delacroix, que é o importador de vinhos franceses da Delacroix, é o proprietário. Ele veio ele resolveu vir morar no Brasil, porque na época estava casado, e veio morar no Brasil e falou, pô, eu quero ter um negócio de vinho aqui. A família dele é produtora de vinho biodinâmico na França, na Bourgogne, um vinho famosíssimo da região de Pommard. E ele se deparou com uma realidade aqui que ele ficou abismado. Falou, poxa, cadê vinho bom e acessível? Ou a gente tem vinho de péssima qualidade, que está em qualquer prateleira do supermercado, ou você tem os vinhos renomados caros. E ele falou, poxa, eu sou francês, como é que é possível? Minha família faz vinho. Como é que é possível você não ter uma variedade maior de vinho e com mais acessibilidade? E aí ele então montou a importadora e eu participei da equipe que ajudou a selecionar os rótulos que tinham mais perfil para o consumidor brasileiro, e ainda depois fiquei lecionando, fazendo uma série de palestras para ele, porque até então ele ainda fazia uma venda para pessoa física, que eram convidados que participavam dessa palestra para explicar sobre os vinhos. É interessante lembrar que ainda era uma época que não tinha internet. Não era uma coisa assim, a gente ainda estava aí falando... Não dava para dar um Google. Não, imagina, o oráculo Google ainda não existia. Então a gente fiz uma série de palestras para ele, aí eu me inteirei
com a biodinâmica, consequentemente também numa degustação, que aí não dele, mas da Casa do Porto, que trazia um vinho importantíssimo, que era o Coulet de Serran, do Nicolas Joly, que hoje ainda é o principal nome divulgador da biodinâmica para a agricultura. E aí, quando eu o conheci, aquilo também foi assim, parecia luzinhas acendendo na minha cabeça. Existe um novo mundo, né? Pessoas especiais. Eu também já vinha de baterias cansativas de degustações de vinho, de falar, poxa, tudo igual, Tudo parecido. tudo igual, sabe? Parecia um monte de androide de vinho, era uma Feito coisa pra agradar assim. um único paladar. Exatamente, exatamente. Aí, pô, você vai estudando, vai se aprofundando, e aí você vai se deparando com essa realidade. Vai falando, pô, mas pera lá. Então isso, na verdade, é um vinho feito para consumidor final, não é um vinho feito porque a pessoa está fazendo aquilo com identificação dele. Não, ele está fazendo um commodity, é um produto para vender. Exatamente, é um produto para venda. Isso. O consumidor quer isso, a gente tenta fazer. O consumidor quer aquilo, a gente tenta ter. E não é mais o que eu acredito, o que eu faço, o que a família promove, é isso daqui. Não. Sim. Óbvio, graças a Deus, que existe a parcela que faz isso. Ainda existe, e assim queira, a partir dos milênios que isso continue. Mas a indústria se apropriou de tal forma da nossa vida, principalmente na área alimentar, consequentemente na agricultura, de uma maneira que as pessoas não fazem a menor ideia. Então a gente acaba comprando um pão de saquinho no supermercado e lá não, primeiro não estraga. E lá no ingrediente, você imagina que você vai encontrar o quê? Água, sal, farinha e fermento. Isso é pão. Sim. Você lê coisas lá que você não sabe nem dizer o que é. Exatamente. Então vamos voltar um pouquinho para o nosso tema dos millennials. O crescimento dos vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais. Então eu vou te pedir para explicar um pouquinho o que é, porque tem muita confusão, né? Senta aí e pega o lápis e anota. Isso, explica um pouquinho pra gente. Vamos começar pelo mais fácil, os orgânicos. O orgânico, ele é principalmente voltado mais para a agricultura. No vinho a gente vai dividir o vinho em duas grandes etapas, a viticultura e a vinicultura. Na viticultura a gente vai ter a produção agrícola, a produção da uva no caso do vinho. Na vinicultura nós vamos ter a transformação dessa uva em vinho, em outro produto. Beneficiamento daquele elemento. Então, o orgânico ele vai se preocupar muito mais com a viticultura, onde você é proibido de usar produtos agrotóxicos. Fertilizantes industriais também? Tudo, fertilizante químico que engloba. Não, desculpa, fertilizante químico não pode usar. Aí não podem usar todos os agrotóxicos, que são os fungicidas, os pesticidas e os pesticida e herbicida, tá? Além do que você falou dos fertilizantes. Ele não pode usar os químicos. Ele pode usar os orgânicos. Sim, então, existem todos esses defensivos de uma maneira ou de outra também orgânicos. Sim. Óbvio que absolutamente muito melhor do que um produto sintético industrial que é danoso, que contamina o solo e tudo mais, tá? Mas na vinificação, você ainda pode lançar mão de inúmeras correções. Sim. Então, o teu vinho, você acha... vamos voltar para o biodinâmico, não esquece. Calma. Viticultura. Você pode lançar mão de várias coisas. Se você acha que teu vinho está com baixa acidez, você usa um corretivo de ácido cítrico. Ah, mas esse ácido cítrico como é que faz? Proveniente de laranja orgânica cítrica. O vinho tá com pouco tanino. Vamos pôr tanino em pó? Vamos. Compra o certificado orgânico. Então, quer dizer, você continua manipulando o produto, desde que seja de matéria-prima orgânica, mas você continua manipulando o produto. No biodinâmico, a gente vai ter a viticultura voltada para a biodinâmica, que é todo um entendimento antroposófico de como a natureza existe, de como ela pode ser potencializada, né? Isso, de como ela pode captar melhor a energia do sol, das fases da lua e passar isso para a planta. Então você tem uma fruta que é muito superior a uma outra fruta convencional. Tá? Tirando isso, na vinificação, você ainda pode lançar mão de certas ferramentas. É um pouco confuso na vinificação, porque
as associações que certificam a biodinâmica, elas variam entre os países. E conforme ela varia entre os países, ela vai ser um pouco tendenciosa ou não para a necessidade de cada lugar. Tá? Então, existem associações que proíbem o uso de levedura selecionada na vinificação. Existem associações biodinâmicas que autorizam você usar levedura caso você tenha um problema para arrancar aquela fermentação. Então, você pode usar uma levedura inoculada para fazer o arranque da fermentação. Então, é um pouco nebuloso, mas já é muito melhor do que um vinho manipulado como orgânico e muito melhor do que um vinho convencional. São mais de 300 produtos que você pode lançar mão na tua vinificação, na segunda etapa, como a gente está falando, para correção do vinho. E não precisa estar no rótulo. E não precisa. O cliente compra o vinho, só tá lá, né? Isso é que é o fermentado pior. De uva. Fermentado de uva vinífera. Você acredita? É exatamente esse o precisam declarar as 300 coisas que eles podem adicionar. E aí, no natural, então, o que a gente tem? A gente tem uma viticultura que tem que ser, no mínimo, orgânica. Tá. Para mim, alguns dos melhores faz a prática biodinâmica, porque realmente você percebe uma qualidade, um potencial, uma força energética naquela uva que passou por todo aquele tipo de trabalho, que é, para mim, indescritível. Mas eu concordo também que eu tenho uma paixão sobre isso, que eu gosto disso, e eu, honestamente, eu acho que você tem que até ter um pouco de sensibilidade para conseguir perceber. Não basta simplesmente falar, eu quero fazer isso. Infelizmente, não é assim. Tem que estar num patamar de acessibilidade no todo, para você realmente poder contribuir e também perceber e receber de volta de alguma forma. Tá? Então, a viticultura vai ser assim. Na vinicultura, o vinho natural, ele se considera o não intervencionista. Tá? Ele se considera, ele usa uma frase muito boa que é nada se acrescenta e nada se retira. É o suco da uva fermentado. Porém, se a gente tiver que dizer tabelado o que pode ou não fazer, você vai ter então a fermentação tem que ser espontânea, de leveduras indígenas. Você não pode nem clarificar o seu vinho e nem filtrar o seu vinho. O anidrido sulfuroso, que é o tal conservante que muita gente alega, exatamente. Ele não deve ser usado na etapa da vinificação, mas ele é tolerado minimamente no invase. E existe um consenso entre os produtores que pode girar em torno de 30 miligramas por litro, no teto de 40 miligramas por litro. Varia de branco para tinto? Para o tinto já tem, teoricamente, na indústria sim, mas geralmente quando um produtor acha que vale a pena usar para engarrafar, para transporte internacional, para atravessar o continente, blá, 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 ele fala, eu vou preservar um pouco melhor o meu vinho. Aí independe se é branco ou tinto, porque você está falando de uma quantidade tão baixa que não vai fazer diferença fazer 10 miligramas ou 20, entendeu? Mas existe um consenso que é entre 30 e 40 o máximo. Uns falam 30, outros falam 35, outros comparado com a indústria. Que é baixíssimo, que é mais de 100, chega a 200 no vinho branco convencional. E aí muita gente alega que tem rosácea, dor de cabeça. Aí vem a ciência e diz que não, que isso não existe. Aí você fala, bom, aí o que eu posso dizer? Eu como um pão de saquinho, eu fico embrulhado do estômago e eu não consigo ir no banheiro. Se eu como um pão de fermentação natural, eu me sinto bem como qualquer outra coisa. Então, de novo, é uma coisa, se trata de elementos que você tem que ter sensibilidade, mas também você tem que ter identificação. E essa é uma preocupação dos millennials, né? A saúde. Exatamente. O ambiente e o segundo ponto, a saúde. Exatamente. É o que eu defendo quando eu falo do vinho natural. A gente está falando aqui de um produto muito mais são. Sim. Ele é muito mais benéfico. Ah, mas ele tem álcool igual. Claro, ele tem álcool, ele é vinho. Mas ele não tem nenhum tipo de aditivo. Eu não vou dar para o meu filho um Danap. Eu vou dar para o meu filho um leite que eu peguei e fiz iogurte dele. E fiz uma compota da amora, que agora é época, você vai lá, colhe a amora, se você tiver um pé. Sim. A gente que é granjeiro... Na granja tem bastante, a gente que é granjeiro, se você não tem no teu terreno, você vai encontrar na rua, porque tem muito, e pronto, você faz uma geleia. A indústria está sempre vendendo facilidades. Ah, não tenho tempo.
Ah, como é que eu faço? Não é difícil fazer. A internet está aí para também trazer o oráculo. O Informação. Google estava aí para trazer informação. Mas a indústria vende a facilidade. Ah, não, estou cansado. Vou comprar uma pizza congelada, vou comprar uma lasanha congelada e vou pôr no micro. Então, são escolhas que a gente tem que fazer. E os millennials E realmente você acredita são que voltados a isso. essa mudança de mercado são as novas gerações? Porque eu nunca tinha associado, assim. Já tem um tempo que eu estou me envolvendo com os vinhos naturais, biodinâmicos, mas não tinha associado, assim, que a juventude está trazendo isso. Olha, há anos que o mercado... Você enxerga isso? Que Sim, são millennials? sim, há anos. Eu acho, se eu não me engano, o último dado que eu tinha é que nos últimos 5 anos o mercado de orgânicos mais que duplicou. Sim. Em crescimento. Também. Aí quando falamos de mercado de Argentina, orgânicos, estamos falando de tudo. Tá? De alimentação, de cosmética, de vestir, de roupa, de utensílio, ou o que seja. Tá. Entendeu? Até a pasta de dente sem flúor, até a escova de dente de bambu. É essa galera. A minha sobrinha, ela aprendeu a reciclar lixo e se ela vai em casa... Quantos anos ela tem? Ela tem 7, 8. É a galera Ela que tá já tem essa aprendendo no consciência. colégio. Exatamente, você tá vendo? A gente teve que ir acredita atrás. que é um caminho sem volta, não é moda. Os Não, naturais não é não. moda. Não, É um porque- movimento realmente da percepção da importância de preservar os ecossistemas, não poluir o solo, né? Até mesmo porque a não... água, ninguém pensa nisso, né? Exatamente. Os Exatamente. lençóis freáticos, a água que nós bebemos está ficando contaminada. Nós temos plástico, já foi detectado plástico no nosso organismo, microplástico. Sim. Então olha o que a gente Assustador. conseguiu fazer. E graças a Deus essa nova geração se dá conta disso e começa a falar, não, pera lá, a gente precisa pensar numa outra forma de conviver. O meio ambiente é tão necessário pra gente quanto a gente precisa dele, a gente não pode acabar com ele. Isso pra mim é visível, é claro como o dia, entendeu? Isso pra mim não vai ter saída. Infelizmente são mudanças muito, muito lentas. Então, Acho que de uns anos pra cá dá uma acelerada. eu acho que não, eu acho Não? que a gente que vai ficando mais velho, o tempo vai passando mais Pode rápido. ser. Pode ser. O tempo vai Faz passando mais sentido. rápido. Mas, por exemplo, eu estava outro dia com uma amiga, ela é mais nova que eu, ela é bem mais nova que eu, e a gente foi abordado, a gente estava numa vernissagem, a gente foi abordado para uma pesquisa, e aí perguntou se ela se sentia representada, porque ela é negra, ela falou, se sente representada no mundo da moda tal, e aí ela falou, eu ainda não sinto tal, não sei o que. Aí quando perguntaram a mim, eu falei, olha, eu acho que hoje a representatividade já é muito maior do que era Na nossa época. na minha época, e aí eu digo minha época, adolescente Década de jovem. 90, década de 90. E o que eu quero dizer com isso? É que é sempre muito lento, é muito tardio. Ela tem 24 anos de idade, eu tenho 42. Ela falou, não, eu não me sinto representada. Aí eu falo, nossa, jura? Porque se você voltar 20 anos atrás, quando eu tinha a sua idade, aí você ia ver o que era não ser Não tinha representado. nada, era zero. Exatamente. Isso. Então, aos poucos, de fato, isso vai sendo representado. As pessoas que têm Então, talvez por isso as eu tenha essa condições percepção sexuais, que agora o vinho natural está muito representado. as condições sexuais, a necessidade do gênero neutro, que está aí, todo mundo fala, não fala, o STF vai reconhecer ou não, vai virar a língua portuguesa ou não. Isso na nossa época não existia. Não. E ainda, você vê como ainda é reticente, não é uma coisa tão simples de lidar, mas as pessoas vão aprendendo a lidar. Poxa, hoje é comum você ver pessoas do mesmo sexo andando de mão dada. Sim. Tá tudo certo. Não choca mais. Antigamente chocava. Era na época. Antigamente, Saía no jornal, vai ter um beijo gay na novela, né, pessoal? antigamente esses grupos estavam alocados em alguns lugares, em zonas. Que bom que estamos evoluindo, né, como ser humano. Então, isso mostra que a gente está, de fato, melhorando. Sim. Mas a gente vive aí no máximo o quê? Uns 80, 90 anos e é tudo muito lento. Por isso que eu acho que o teu filho Filho. teu filho irá perceber mais, meus sobrinhos irão perceber mais e subsequentemente. Assim espero. Eu também. A gente faz a nossa parte. Eu falo de vinho natural E o pessoal falo tá de lá agricultura assistindo sustentável. no smartphone, em casa, achando muito legal esse papo de vinho natural, orgânico, biodinâmico. Como faz para comprar? O que você sugere na Granja Viana? Tem algum local? Ou é melhor pela internet mesmo? Olha, O que você de sugere? novo,
falando dos millennials, é a geração que está conectada. Sim. Então, não tem como você não comprar vinho pela internet. Se você Internet, colocar na né? internet vinho natural, já vai aparecer um monte de gente de plataforma que vende, ou lojas que tem como opção esse tipo de vinho, ou até mesmo estabelecimentos que trabalham com esse vinho. Hoje, pergunte para o oráculo Google. A gente é da época que tinha que ir na Barça. Eu estudava na biblioteca, ia na biblioteca estudar. Meu pai tinha Barça em casa, eu ia procurar na Barça o que eu precisava saber. Surreal, essa galera Também, hoje... de copiar a lição de casa, copiar, pesquisar na enciclopédia de algum animal, Nossa, rinoceronte, é e isso. copiar lá sobre o É rinoceronte. isso. Então eu acho que é muito fácil a acessibilidade hoje. Melhorou de uns anos para cá, ninguém falava de vinho natural há 10 anos para cá e a gente conseguiu fazer esse movimento acontecer a ponto de criar essa facilidade para você encontrar o produto caso você queira. Então eu sou Nos vinhos muito feliz nacionais, com talvez. isso. Os vinhos nacionais também Igual. tinham um preconceito enorme, né? Acho que você que trabalhou em restaurante, eu também já trabalhei em restaurante. Igual. Hoje a Tentava pessoa... colocar na carta, mas não saía. Hoje a pessoa não tem mais vergonha de pedir um espumante brasileiro, que é um dos mais renomados. Sim. Então você vai em casamentos, ou pessoas pedem opinião pra gente, pô, que eu vou casar, eu vou na festa de 15 anos da minha filha, então não sei o quê. Meu, espumante nacional? Claro, espumante nacional. Antigamente, imagina, espumante nacional, Eu quero um Prosecco, ele quero preferia uma comprar um cava, Prosecco vagabundo, que a gente está vagabundo. inundado ainda no mercado disso. Lambrusco, às vezes, do que o nacional. Né? Exatamente. E hoje a gente tem inúmeras opções e vinhos reconhecidos, premiados. Então, eu também acho que o brasileiro tem que sempre tentar dar mais valor ao produto interno. Sim. É óbvio que eu reconheço que o produto do exterior muitas vezes é melhor, ele entrega mais, mas eu nunca vou deixar de reconhecer a necessidade da gente mesmo saber dar valor. Muitas vezes a gente espera... Tem que valorizar Ele tem até para o produtor poder melhorar, né? Investir. Existe outra forma? Não tem, é essa, entendeu? Então é isso. Mas beba com responsabilidade. Como a gente comentou, no vinho natural, eu tentei trazer de forma mais clara a informação do que é um vinho natural. Você se considera hoje o embaixador dos vinhos naturais? Não. Porque é engraçado, gente, que o Ramatiz não tem Instagram. Então, eu não conhecia direito. Um millennial hoje... sem Instagram. Você vai contar Massa. pra gente, porque você não tem Instagram. Eu frequento muito, né, pessoal de vinho, sigo muito e não conhecia. Aí fui pesquisar, Ramatiz, gente, você é o cara, é um dos fundadores da Feira Naturebas, que hoje é a maior feira de vinhos naturais da América, respeitadíssima, saiu em publicações internacionais. É o embaixador dos vinhos naturais, tá aí, né? Com algumas pessoas, outras, mas... No Brasil, no Brasil poderia ser que sim, é um movimento que já vem, obviamente, da Europa, né? Sim, mas eu fui me dar conta numa viagem para a Europa e ainda era um movimento bem underground mesmo na Europa, principalmente na França, que foi aonde surgiu o movimento. Tá? Então eu tive a sorte de estar em Paris uma época e já tentando entender o que estava acontecendo, principalmente nos bistrôs, para poder trazer essa informação para cá e aí perpetuar. E eu me deparei com o vinho natural de uma forma bem underground, de lugares assim que você falava, nossa, cara, esse lugar é muito diferente. E as pessoas como lidavam com o vinho de uma maneira muito mais também despojada, acessível. Eu vim de uma escola de sommelier que era muito correta, a barba era feita, o cabelo engomado, eu uso terno, eu ando todo imponente no salão. E eu acho que isso é lindo, é necessário, tá? Não acho que isso tem que deixar de existir, mas eu não me identificava mais com aquilo. E esse movimento também trouxe um pouco essa... quebrar mesmo. Isso aí, e quebrar um pouco essa aristocracia. Importante. Que sempre afastou o grande consumidor. Principalmente no nosso país. Eu ouvi de pessoas que não pedem vinhos em restaurante porque não sabem escolher. Exatamente. E ficam com vergonha às vezes. Tem gente que não bebe vinho porque acha que tem que ter uma taça para beber vinho. Se tiver uma taça, melhor ainda. Sim. Mas você não pode deixar de beber o vinho porque você não tem a taça. E na Europa isso é o mais comum. Você vai pra Itália, você cansa de beber vinho em copo. Americano. Ah, mas é vinho vagabundo. Não interessa, vinho. Tem vinho bom também. É vinho. Toma. Eu tomei vinho empurrando a rolha, porque eu não tinha abridor. Por quê? Porque eu queria... copo de plástico. Porque você quer beber vinho. Sim. Isso é que é importante. O brasileiro precisa desmistificar um pouco essa coisa, essa aristocracia que a gente acabou importando para o mundo do vinho,
onde as pessoas ficam empinando o dedo e comprando garrafas de R$ 1.000 e postando adegas que tem garrafas inimagináveis de valores. Cara, o vinho é um produto agrícola, Paulo. O vinho é um produto agrícola. O vinho é um produto agrícola. Ele é feito de uva macerada e isso é vinho. Então a pessoa não pode achar... Do mesmo jeito que ela compra uma banana na feira, ela tinha que tomar um vinho, entendeu? Sim. Você vai na feira comprar banana, então você toma vinho. Dessa forma, de chinelo. Empurra a rolha se for necessário. Ah, é melhor ter um abridor e tirar bonitinho? Claro. É melhor ter uma taça? Sem dúvida. É melhor ter uma adega para guardar? Perfeito. Mas se você não... É o vinho. O mais importante ainda é o vinho. Se você E não tem, beba o vinho. Não interessa como. Tá? Então eu vou sempre... E o vinho natural, ele conseguiu... Ele trouxe isso de certa forma. Você Quando eu sentiu tava isso em Paris? Você se identificou de cara? Me identifiquei de cara e quando eu voltei, eu comecei a passar isso também no salão. Então era um serviço muito mais informal, era uma troca com o cliente de igual para igual. A gente também tem um problema aqui com o serviço, onde a gente acha que o cliente está sempre achando que a pessoa que tá servindo ele é um serviçal. Ele não é um capacho, ele não é um serviçal. É uma pessoa que está te servindo. Não é menos que você. Ele é exatamente igual, só que ele está na área dele. Né? Então, para você entender como a gente, infelizmente, vai ficando um pouco uma conotação negativa. Eu lembro antigamente de levar um vinho para a praia, as pessoas achavam que você era um ET ou que você era um milionário. Ou que esse cara veio de helicóptero para a praia, ou ele é um ET. Hoje em dia, já não é tão assim. É óbvio que você não vê com tanta frequência. Mas eu não lembro de ter ido um verão ou algumas férias ou qualquer que fosse a data para a praia e não ver alguém tomando um espumante, um vinho branco, um rosé, um tinto com gelo. Não interessa. O cara quer tomar assim, toma. Sim. De novo, não deixa de tomar. Então, o mais importante foi, para mim, que o vinho natural conseguiu, de certa forma, trazer isso. Trazer uma independência para o vinho, trazer uma independência para o produtor, o pequeno produtor. A cena do vinho nacional, natural, não existia. Eu fiz uma viagem para ir atrás das pessoas no Rio Grande do Sul, principalmente. A gente falou, bom, qual que é a zona? Aqui São Roque é demais, como é que a pessoa não conhece São Roque? Ah, mas o vinho lá é o vinho que se consome, gente. A gente é 2 litros per capita. 1,2 é vinho de mesa. 1,2, 1,4, sei lá, alguma coisa assim. É mais da metade desses 2 litros. Mais da metade é vinho de garrafão. É vinho suave, é vinho de uva americana. Nós começamos como? Tomei porre de chapinha. Inesquecível. Queimei neurônio tomando chapinha, provavelmente. Corvo, no bola, meu avô não entendia nada, mas serviu pra gente. Assim. Frascate. A gente é da época que pegou o mercado semi-fechado. Na faculdade eu tomava Jurupinga, gente. Isso, então, exatamente. Vinho, não sei o que eles fazem, adorava. Então, quando começou o movimento de vinho natural, calma, pera lá, tem que ter produtor brasileiro que seja mais apegado a técnicas antigas de vinificação, a formas mais ancestrais de fazer o vinho, a formas mais naturais, sem agregar, sem acrescentar os produtos, com menos intervenção, sem produto sintético. Não é possível que não tenha. Beleza, toca pra lá, vamos atrás. E é difícil hoje pro produtor, não tem incentivo nenhum, o governo... Não tem incentivo, a gente, infelizmente, a gente está numa zona que é geográfica, que todo mundo defende, não, que é uma região boa para fazer vinho, mas ao mesmo tempo, para a vinífera orgânica, ela é muito delicada. A gente sofre com produção de uva vinífera orgânica. Pra mofo, né? E assim, os poucos que tem estão fazendo os seus vinhos e você tem acesso a eles e tal. Mas, graças a Deus, existe mais um monte de outros produtores, garagistas fazendo os seus vinhos. Mas aí é importante ressaltar, esse pessoal, a maioria faz o vinho de vinificação natural. Vamos lembrar de novo. Eles fazem o vinho de vinificação natural. A segunda parte é não intervencionista. Mas a primeira parte... No Brasil, alguns produtores eu pergunto, não, a uva não é 100% perfeito. Orgânica. Eles adotaram esse discurso porque a gente pegou no pé e num dado momento, nós falamos, pera lá. Você tem que alertar que você não faz vinho natural, você faz vinho de vinificação natural.
já é De muito baixa melhor. intervenção. Já é um baita salto, galera. Calma, a gente vai chegar Sim. lá, entendeu? Não pode querer, de repente, falar, não, eu faço vinho natural. Não. Se você não tem uva orgânica, você não faz vinho natural. Porque não tem legislação. No Brasil não Não, tem. não né, existe pra- no mundo. Tem umas associações ainda aparecendo. Acho que na França tem um projeto de lei para Pra ser votado, para regularizar o acontecer, que para é um vinho regularizar. natural. Mas obviamente que vai sempre ter as pessoas que vão dizer que isso ainda não é vinho natural, porque não pode. Sim, Por tem, quê? tem a Porque muito radical, controle de né? temperatura e blá 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 blá. Então o mais importante é que hoje você também tem acesso, você tem inúmeros lugares, tem pessoas que conseguiram montar suas estruturas, legalizar o teu vinho, porque também na época eu cheguei a vender vinho que era mais para divulgar a pessoa do que para o meu benefício. Pelo contrário, eu estava promovendo um vinho que não poderia, porque ele não era certificado, ele não tinha um registro no mapa, entendeu? Pela fazenda. Então, mesmo assim, a gente sabia que a maneira de começar é essa. Então, vamos para cima, vamos fazer acontecer. E hoje você tem inúmeros produtores de vinificação natural no Brasil que são certificados, têm registro no Ministério da Agricultura e podem comercializar os seus vinhos. Antigamente não existia, então a gente fica super feliz por causa disso. E é sempre um passinho de cada vez, né, meu? A gente não pode querer pôr a carroça na frente O que do você mundo, não. responde para as pessoas, vou te pedir uma dica, que fala, não, mas vinho natural é tudo vinho com defeito, os caras são loucos. Tinha um professor meu que falou, os caras são loucos. Outra frase que me choca, que sempre me marcou. Eu prefiro um vinho naturalmente desequilibrado do que um vinho quimicamente equilibrado. Tá. Vou usar, gostei da frase. Então, essa é a resposta. E Porque no digo, começo digo mais. tinha Não, ainda alguns tem, vinhos ainda com muita tem. contaminação, assim, de brete, algumas coisas Muita podem gente acontecer. surfou na Mas melhorou onda. muito, hoje em dia Exatamente. é impressionante, a qualidade... Porque a pessoa vai Hoje é estudar. raro ter um vinho... A pessoa Como é vai raro estudar. buchoneira, tem. Exatamente. A pessoa vai estudar, ela vai se informar, ela recebe ela recebe uma resposta, fala, pô, teu vinho tá pecando aqui, teu vinho pode melhorar ali. Tá. Como a gente durante a vida toda, você vai aprendendo com coisas. Mesmo que a pessoa seja mais nova, você pode aprender com a pessoa mais nova, enfim. Então, sem dúvida nenhuma que veio uma onda, de repente, de vinho natural, e que aí qualquer vinho que não tinha intervenção era natural, mas o vinho era uma droga. Sim. O vinho era uma droga, entendeu? Difícil, O vinho tinha né? contaminação, o vinho tinha uma volátil que deixava o vinho praticamente imperceptível de outros aromas, agressivo na boca, incomodava. Ah, mas é vinho natural. Tá, tudo bem. É vinho natural. Mas você está vinificando... Mas não por isso é vinho com defeito. Exatamente, Tem mas coisa também tem boa. defeito, exatamente. Então como é que você vai melhorar isso? Como é que você vai corrigir isso? Não é quimicamente, é com técnica, é com conhecimento. É difícil. Tanto você pega a evolução dos vinhos brasileiros, você pega. Mano. Você pega, tem coisas incríveis. Mesmo na Europa, eu ouvi de produtor de vinho natural que pegava um vinho e falava, nossa, cara, olha a volátil desse vinho, eu não quero tomar. E aí você ia falar com o cara e falava, não, eu gosto de volátil porque o pH da minha terra não permite dar acidez para minha uva. Então a única forma de eu ter acidez para trazer frescor na hora de você beber é com volátil. Olha que resposta ninja. Mas tem o cara que não gosta. Sim. Mesmo sendo produtor natural que nem Porque esse. E esse fala, não, é a não única... dá pra tirar o pra mim, consumidor da equação, né? De qualquer jeito, no final tem que agradar um consumidor. Sobretudo, o produtor natural que me agrada muito também é aquele que faz o vinho que ele gosta de beber. Ele pode entender que você não goste do vinho dele, não tem nenhum problema. Ele sabe que alguém irá gostar. Você entendeu? Sim. É o vinho mais democrático para mim que existe. Eu não quero que você goste do que eu gosto. Eu só quero que você entenda o que eu gosto. É a maior democracia que existe. Acho que o problema do vinho, eu acho que é esse. As pessoas acham que aquele vinho de 100 pontos, elas têm que gostar. Exatamente. Ela tem que gostar do vinho que os críticos gostam e o que ela gosta talvez esteja errado. E não, né? Cada um tem o seu estilo, tem seu gosto. A gente não tem que concordar com tudo. Não. Mas a gente pode dialogar e trabalhar em cima do que você acha, do que eu acho. A vida tem que ser assim. O vinho para mim é igual, principalmente no produto natural. Eles vivem isso. Isso é que eu acho muito bonito no vinho natural. São produtores que não dão o braço a torcer no sentido de falar, ah, não, eu tenho que fazer alguma coisa com o mercado. Ah, eu estou perdendo dinheiro. Ah, se eu fizer isso eu vendo mais. Não. Eu faço o que eu gosto. E acredito nisso. Exatamente. Esse é o tipo de envolvimento que esse pessoal tem. Para mim,
tenho palavras para isso, porque eu acho que até o ser humano deveria fazer mais isso da vida, independentemente de qual seja a área. Opção, sim. Meu pai, minha mãe, mais do que meu pai, me ensinou isso. Falou, meu filho, descobre o que você quer fazer da vida, porque o resto vai ser consequência. Você gostando, né? Fazendo com paixão. Eu conheço gente que fala, não, eu quero ganhar dinheiro. Ah, como é que ganha dinheiro? Ah, XPTO, beleza, o cara queria. Sim. Hoje tem um carro importadão, tal, amigo e tal, mas o cara vive num outro planeta que envolve dinheiro, o planeta dele. Para mim, o meu planeta envolve felicidade. Eu quero estar tranquilo, eu quero ter paz de espírito, eu quero estar feliz. Quero que o próximo possa também, talvez, crescer de uma forma ou de outra. Se eu puder ajudar, eu vou tentar contribuir. Para mim, esse é o entendimento que eu tenho. E no vinho é igual. E eu acho que no vinho natural, os produtores pensam dessa forma também. Pergunta que não quer calar. Por que Eu você mais não ou fez menos já Instagram? entendi, tá vendo? Olha lá, eu mais ou menos já entendi. Pela filosofia de... Era assim, Você já teve alguma vez nunca, Instagram? não, Facebook? não, Orkut? não. Eu nunca me identifiquei muito com tecnologia. Tá. Nunca. Eu tive computador logo que vieram os PCs, sabe, que a tela era verde. Eu tive Que também. os Ficava pixels eram discando, desse né? tamanho. Entrar na internet, ficava discando, aí caía. Discava a internet, exatamente. Caía, sabe? Caiu a internet. Eu, graças a Deus, tive acesso já no início a essas coisas, mas eu nunca me identifiquei. E provavelmente também acabou criando aí um bloqueio que pode ser equivocado em algum momento. Muita gente me cobra. Eu ia falar isso, o pessoal não te cobra. Eu vi que você Muito, fez um no trabalho muito bacana na no- 20 Vinhos. O pessoal falou, pô, Isso, Matias, você tem que ter um Instagram, como que é pra divulgar? É importante. E aí eu tento defender que, mas essa é a imagem que eu preciso passar, é a imagem do outsider total, é a imagem da pessoa que não se deixa... Vocês consideram então que não um outsider se, total. não, brincadeira. É. Mas o meu envolvimento é outro. Se você me perguntar se eu gosto de internet, eu vou falar, eu prefiro ir para a horta. Eu acho que é muito fácil você perder um tempo muito valioso da tua vida Você não percebe. olhando para uma coisa muito pequena. Eu prefiro, quando eu tenho esse tempo, eu prefiro estar ampliando o meu horizonte. Ah, mas você comunica, você não sei o quê, você vai achar amigo da infância. Sim, tudo isso, sim, ok, eu concordo com você. Mas ele vai vir carregado de inúmeras outras coisas que me fazem não me identificar com isso. Dentre elas, de repente, Eu te admiro. você olha para alguém e as pessoas hoje mais não olham mais nos olhos uns dos Sim. outros. As pessoas não ficam mais 5 Não, segundos. o pessoal que cinco me segundos. acompanha, me segue, eu falo pras meninas, eu trabalho muito pra um dia pegar meu celular e jogar no mar. E as meninas falam, Paulinha, você tá brincando? Eu falei, não, quando eu estiver bem de vida, né, acabou. Exatamente. Porque isso aqui é tão tóxico, Exatamente. enfim. As pessoas não olham, você vai no Não tenho restaurante. nada contra quem gosta, tudo, mas as pessoas estão tão alienadas. Você vai no restaurante e a pessoa tá aqui, E sabe? tudo falso, tudo falsidade, não, né? Tá todo não mundo tem nada sempre verdadeiro. feliz, tá todo mundo sempre comunicando algo que vai te causar inveja, te traz angústia. Aí você acha que você tem que Sempre ganhar consumo, mais. sempre consumo, Aí né? você Por fala, trás da nossa, indústria. que demais essa pessoa tão feliz, vivendo, pegando onda. E não, às vezes a pessoa nem pega onda, né? Tá só fazendo sabe, foto. olha que demais, vive fazendo viagem e postando dos hotéis. Aí você fala, pô, e eu tô aqui no trânsito. Então, enfim, As pessoas ficam se comparando. encontre sua felicidade, independentemente do que seja. Eu sou feliz sem precisar da internet. Eu entendo que para negócios, socialmente e profissionalmente, tem a sua vantagem, mas eu ainda talvez a vejo... massa tá Exato. sempre lá, né? A As média de pessoas 6 horas por dia, pessoas o andam brasileiro, 6, 8 horas por dia no Você pega o celular. metrô, é bizarro. Então, Você pega o é um metrô, é acesso ao bizarro. consumidor muito fácil, né? Seu Metrô. público, querendo ou Metrô, não, qualquer lugar. Hoje você está num ponto de ônibus, as pessoas não estão aqui, tá todo mundo aqui. Não estou dizendo que eu não estou. Sim. Ele tem um WhatsApp, gente. Eu tenho WhatsApp. Ele não é tão... E eu tenho e-mail. Então, Eu tenho e-mail. tem e-mail. Mas o trabalho na 20, às vezes... Ah, ele está lá? Você ainda- Sim, eu sou o consultor, eu tomo conta dessa área toda para eles. Selecionei os produtores, o projeto nasceu no meio da pandemia, foi um pega para capar, assim, porque a pandemia é daquele jeito, né? O que nós vamos fazer da vida, né? Mas aumentou o consumo. Foi um rebirth, todo mundo renasceu na pandemia. Sim. Quem teve a oportunidade para fazer, foi uma oportunidade para todos, teve gente que renasceu, teve gente que não renasceu. Eu acho que de certa forma eu consegui renascer, porque eu falei, o que eu vou fazer? Eu conheço muito desse assunto, como é que eu posso fazer alguma coisa acontecer
com isso. E aí montei o projeto, a importadora adorou o projeto, então saí no meio da pandemia ainda fazendo contato por e-mail, porque muitos desses produtores são como eu. Sim. Você nem telefone tem, você tem no máximo um maioria e-mail para Eu contato. procuro, não acho no Instagram. Ah, Quando cadê eu o acho, site? não Cadê o posto. site dele? Que site, brother? Não tem site, nem site do vinho dele ele tem. Sim. Ele tem no máximo o endereço, então vai lá, bate na porta. Eles literalmente falam, vem aqui, bate na porta. Teve um produtor que me respondeu, Ramatiz, adoraria estar no Brasil, conheço você. Mas você não conhece o que eu faço aqui, apesar de você conhecer meu vinho. Então, depois que você vier aqui me conhecer pessoalmente na vinícola, no vinhedo, aí a gente pode continuar esse papo. Senão eu não vou exportar para alguém que não conhece. Total, brother, tô contigo. É uma pena que eu não vou conseguir ir, então eu vou lançar o projeto e quem sabe num futuro próximo eu possa trazer teu produto respeitando essa tua diretriz. Mas olha que o cara me respondeu que demais. Então tô lá eu fazendo contato, recebendo respostas negativas, positivas. As positivas, então o que você tem ainda de estoque, quais são os rótulos, quais são os valores. Montei uma lista para lá de 25 nomes de produtores para Mistral, /20. E aí nós selecionamos no início 9 e agora até o final do ano chegam mais 3. E o projeto nasceu em 21, em 22 nós lançamos em novembro e agora, novembro de 23, faz um ano. E pelo que me parece e pelo que os números apontam, a gente está indo como era o esperado. Assim, a gente sabe que é produto de nicho, a gente sabe que é um discurso novo para esse importador, exatamente. Não, hashtag 20 natural 20. Natural 20. Mas não tem Ramatiz Rosso, não adianta procurar que eu não vou estar lá. Saúde. Então, obrigada, Ramatiz, por participar Obrigado do nosso Paula. episódio de estreia aqui, no Circuito de Vinhos. Espero que eu tenha contribuído. Muito saúde, pessoal.